que é MGA e por que parece ser tão complicado você entender? MGA é um termo utilizado principalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque aqui no Brasil o que define ele é a CNSP 431, ou seja, Conselho Nacional de Seguros Privados fez uma normativa onde ela criou o representante de seguros. Então o que lá fora se chama MGA, aqui é representante de seguro e consiste na atividade de ser a extensão de uma companhia de seguros. Quem define o que o MGA pode ou não pode fazer em nome da seguradora é o contrato firmado entre seguradora e MGA. As concessões que uma seguradora não pode transferir para um MGA é a confecção das reservas, que essas sim têm que ficar sobre domínio e gestão da seguradora, e o pagamento das indenizações previstas. Todas as outras atividades que uma seguradora hoje pode realizar no Brasil, ela também pode conceder a um representante de seguro, o que a gente chama muito aqui de MGA. A grande disrupção desse modelo, ela está principalmente na flexibilidade. O mercado de seguros ele foi construído de uma forma muito rígida para trazer uma realidade financeira sólida, onde o mais importante era que o segurado tivesse a certeza de ser indenizado. Com o modelo do MGA agora, a gente consegue criar modelos mais leves, preservando essa garantia e essa segurança financeira pela estrutura das seguradoras, mas agora tendo uma nova peça na composição do produto que traz uma flexibilidade maior para a contratação e a administração dessas apólices. Uma seguradora, ela tem que de fato administrar todo o risco, fazer todas as reservas necessárias para garantir que exista saldo para liquidar todas as indenizações previstas. Já uma assessoria, ela pode criar uma estrutura para treinar, capacitar e desenvolver corretores e também ser o back-office de suporte para inúmeras dúvidas que esses corretores têm para produtos e segmentos variados. É uma parceria entre seguradora e assessoria, com uma extensão aonde o público final são os corretores de seguro. Já o corretor de seguro é o agente legal com a devida autorização para comercializar produtos de seguro fornecidos por seguradoras. E ele distribui um produto que já está fechado, um produto pronto, que foi criado por uma companhia de seguro, e a obrigação legal dele é de resguardar e esclarecer todos os pontos para o consumidor, ou seja, para o segurado. Já uma MGA, ela pode fazer várias funções. Ela pode fazer a função de confecção do produto, então ela pode desenvolver e fazer toda a arquitetura de um produto, ela pode fazer a comercialização desse produto e ela pode também usar agentes para fazerem essa distribuição e ela fazer uma relação, por exemplo, com o corretor de seguros. Então hoje já existem MGAs que operam como canal de distribuição com corretor de seguros. O MGA, por mais que no Brasil a gente use muito o termo do representante de seguros, ele é muito mais do que isso. Ele é de fato uma extensão da companhia de seguros. Então a relação é uma relação de muita cumplicidade e confiança, pois a seguradora vai conceder ao MGA processos que antes só podiam correr dentro da estrutura da seguradora. O MGA é um modelo muito tradicional em mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, e devido à complexidade geográfica principalmente, faz muito mais sentido para algumas companhias, ao invés de crescer a sua estrutura por sucursais, ela contrata e faz parcerias com MGAs, até porque eles podem trazer uma oferta, uma proposta, uma comunicação customizada para cada região aonde vai ter a oferta desse produto. Qualquer empresa com fim lucrativo pode de fato se tornar um MGA, independente da dimensão da sua operação. Quem não pode se tornar MGA são corretoras, que já têm uma atividade específica para a distribuição de produtos de seguro, associações e empresas do terceiro setor que não visam lucro e seguradoras, que já tem na natureza a opção do risco. O MGA pode tanto confeccionar e administrar um produto,
como também ele pode fazer a distribuição direta para o consumidor final. Então existem MGAs que fazem as duas atividades, ele tem o produto, ele cuida da distribuição, e existem MGAs que fazem só o produto e usam canais terceirizados para fazer a distribuição, e existem MGAs que pegam produtos prontos para plugar em outras soluções e fazer a distribuição. Ou seja, é um modelo que te dá muita possibilidade de arquiteturas variadas. Exemplos mais tradicionais são de empresas que já administram grande relação com consumidores. Então, eu poderia citar grandes canais de distribuição de vendas, varejistas, e-commerces e plataformas de marketplace. Elas plugam nas suas soluções seguros variados em parceria com seguradoras para fazer a distribuição do seguro com uma experiência ao usuário mais harmônica. No checkout da venda, ele já faz a oferta desse produto. Poderia citar grandes redes, por exemplo, que administram imóveis, imobiliárias que administram vários imóveis e elas já plugam na sua solução também uma oferta de seguro adequado, tanto ao risco quanto a catástrofes, fenômenos da natureza que podem ser para o imóvel, como seguro incêndio e a questão de assistência para a manutenção do imóvel. Seguro fiança também é uma possibilidade. Poderia falar de montadoras de automóveis que querem ter um produto próprio na sua estrutura e ele quer um seguro com a identidade da sua marca, que fale de acordo com o perfil do seu cliente, com o linguajar do seu cliente, que defenda a mesma causa que o seu cliente se identifica. Então, ou seja, vários negócios podem, de fato, plugar nas suas soluções a questão do seguro. E o melhor de tudo, no modelo do MGA, ele pode fazer isso no formato white label, ou seja, com a marca dele sendo a marca a ser vinculada na relação com o consumidor. O modelo do MGA ele é muito interessante porque geralmente é um modelo que complementa uma atividade já existente, ou seja, o custo operacional, toda a estrutura, relacionamento, custo de aquisição do cliente e todos os investimentos já existe e ele vem para complementar essa relação. E ele consegue, além de ampliar o faturamento, ele consegue muitas das vezes aumentar o tempo de vida desse usuário com essas marcas, ou seja, o LTV fica maior, automaticamente o ROI, o retorno sobre o investimento aplicado, se torna muito maior. Então o modelo do MGA ele consegue tornar uma marca que já tem algum valor e algum posicionamento, ela ainda mais valiosa, ainda mais lucrativa, consequentemente mais atraente para o mercado. A CNSP 431, ela discrimina todas as responsabilidades que um MGA deve assumir. E nelas estão a abertura para que entre MGA e seguradora seja definido o que de fato o MGA vai ter como responsabilidade e o que a seguradora vai ter como responsabilidade. Porém, o que a SUSEP deixa muito claro é que o segurado em nenhuma circunstância pode ficar desassistido. A importância muito no zelo, na segurança, seja ela de relacionamento, mas também jurídica, para que o segurado nunca fique desamparado. O Brasil, na questão institucional, desde 2020, vem trabalhando muito para flexibilizar e trazer novos jogadores para o mercado de seguro. Isso começou em 2020 com a criação, por exemplo, das seguradoras em regime de S4, são as microseguradoras, que atuam em regiões específicas, com nichos específicos, pautados em causas específicas, regionais. Na sequência veio o Sandbox, que ampliou, trazendo também empresas de core tecnológico para essa indústria, e o MGA foi o elemento complementar para que eu trouxesse mais flexibilidade. Essas estruturas que têm sim uma autorização prevista no Conselho Nacional de Seguros Privados, mas ela não fica sobre gestão direta, sobre supervisão direta da autarquia, dando a essa estrutura uma flexibilidade maior do que as duas anteriores que eu falei. E para finalizar, a SUSEP criou agora a recente CNSP 491, que também regulamenta as associações antes de proteção veicular e agora associações de proteção patrimonial, fechando todo o estímulo do governo para crescer esse mercado de seguros que há muitos anos não cresce. É bacana falar do mercado americano que às vezes a dificuldade cria soluções mais adequadas à realidade daquela nação. Nos Estados Unidos nós temos uma geografia continental, assim como no Brasil,
Porém, a legislação estadual ela é variada e em muitos dos estados ela tem legislações distintas, não existindo como no Brasil, que nós temos uma legislação que dá amplitude nacional para uma seguradora operar. Devido a essa necessidade, a MGA também foi a forma com que as companhias de seguros entenderam que estender a sua operação para outros estados, ao invés de ter que ficar mudando todas as políticas da seguradora, eles conseguiam contratar esses agentes, essa extensão da companhia, e ela conseguiria facilmente atender à legislação estadual. Esse modelo é muito maduro nos Estados Unidos, que tem, para vocês terem ideia, um número muito maior de seguradoras, estima-se mais de que 3.000 seguradoras operam nos Estados Unidos, porém no MGA está o grande diferencial, que são mais de 6.000 MGAs operantes e existe muito MGA que é maior do que muita seguradora nos Estados Unidos, porque é um modelo muito maduro, de viabilidade, onde o MGA coloca sempre o cliente no centro da atenção, tornando sempre uma experiência de contratação bem melhor do que nós temos aqui no Brasil, do que a seguradora oferecendo para o segurado. Não existe MGA sem uma seguradora. Então o papel da seguradora é fundamental. Porém está numa relação de confiança onde a seguradora pode empoderar muito um MGA, concedendo a esse papéis e responsabilidades que antes só ficava como responsabilidade da seguradora. Essa relação pode começar um pouco mais tímida, concedendo apenas o direito de marca, talvez para essa MGA, mas ela pode ir ampliando essa parceria, concedendo o direito da aceitação do risco, da administração do risco, da abertura do sinistro, da atualização do cadastro, do recebimento da pólice, de arbitrar o que de fato aquele sinistro rege e se deve ou não ser indenizado. Porém, a responsabilidade do pagamento da indenização e confecção de toda a reserva para garantir aquela indenização, isso sim permanece com a seguradora. O produto de seguros é um produto que visa tanto a garantia da entrega, quanto também a condição adequada do uso daquele produto ou serviço que foi vendido. Ou seja, qualquer produto pode ter um seguro vinculado a ele, seja para a aquisição e zelo daquele produto e a usabilidade dele, seja na logística até você ter acesso àquele produto, seja no transporte que existe entre cargas. Então, qualquer indústria pode contemplar a contratação de um produto de seguro para se beneficiar e resguardar o seu risco, mas também para comercializar e estender isso ao seu cliente. Exemplos práticos de negócios que podem adotar o modelo de seguro, eu poderia falar, por exemplo, a indústria de tickets e ingressos, que vendem muitas das vezes um evento futuro que tem muita probabilidade em acontecer, mas fatores que extrapolam às vezes o consumidor e inviabilizam aquele evento. Fatores climáticos, que aquele evento por algum motivo não acontece. Eu posso contratar uma apólice prevenindo isso. Eu posso contratar uma apólice, por exemplo, para aquisição de qualquer utensílio. Vou usar o óculos como exemplo. Vou lá, compro o meu óculos e no ato da aquisição eu posso contratar uma apólice que previna tanto o roubo, o furto, mas até o dano causado a esse óculos. Eu posso contratar um seguro direto de uma montadora hoje, onde a análise do perfil é muito mais facilitada e ele já sai com a rede toda credenciada da concessionária para me atender. Eu posso contratar um seguro de transporte para um período do início do transporte A até o final daquele trajeto e apenas durante esse trajeto eu vou estar segurado e resguardado, inclusive pode não ser para mim. Pode ser para a encomenda que eu estou enviando e eu gostaria que ela, durante esse trajeto, fosse segurada. Então, ou seja, a amplitude de produtos é bem variada. Com certeza dá para ganhar muito dinheiro com o formato de seguro, porque ali é um complemento de uma relação onde a empresa já investiu muito em trazer aquele cliente, em ser uma relação de venda, já tem tudo negociado e o seguro ele vem para complementar tanto a arrecadação para ser um negócio mais lucrativo, mas também para a satisfação do cliente ser ampliada, porque qualquer tipo de desgaste
que possa ter nessa entrega, agora existe uma apólice para tornar a operação muito mais tranquila, tanto para consumidor segurado, quanto para fornecedor, indústria que viabilizou a apólice de seguro. Uma empresa que, para começar no modelo de MGA, o pré-requisito é que ela tenha uma tese. Ela tem uma tese de distribuição, ela tem um público destinado. E aí vale a pena ela, junto a uma seguradora, fazer um plano de viabilidade para avaliar se de fato é viável ou não ela adotar um modelo de MGA, inclusive para ter o produto próprio, ou não. Talvez um outro modelo seja melhor para aquele momento dela. Mas um estudo de viabilidade junto a uma seguradora faz muito sentido. Após um estudo de viabilidade, você agora tem que definir qual que é a companhia de seguro que vai de fato te dar a estrutura necessária para você operar. E após isso, definir os processos internos, onde você vai fazer toda a jornada para o seu cliente agora também ter acesso a uma oferta de produtos de seguro. Bacana que no movimento Seguro para Todos, nós conseguimos criar um ecossistema que viabiliza o nascimento, a maturidade e a escala de um MGA. Aqui a gente consegue te conectar com seguradoras, consegue te conectar com empresas de tecnologia, consegue te conectar com a rede de distribuição que pode te auxiliar e encurtar o tempo do seu projeto para que você consiga ir para o próximo nível. Uma MGA é um negócio que pode se tornar muito grande, mas não necessariamente ele precisa começar tão grande assim. Então, se você quer montar a sua MGA, se você quer criar a sua MGA, se você quer de fato viabilizar um projeto com MGA no centro, procure o Movimento Seguro para Todos, que aqui você vai ter todos os insumos necessários para isso. Na descrição desse vídeo vai ter um link onde você pode se cadastrar para ter mais informações de como se tornar uma MGA. O MGA é novo, não necessariamente complexo. É uma excelente oportunidade como ampliar o seu negócio, mas também como modelo de negócio unificado. O detalhe é que quem participar dessa securitização dos brasileiros vai ganhar muito dinheiro. Então, não fique fora dessa.